Olá pessoal, eu preciso fazer um vídeo aqui, não é um vídeo profissional, eu estou aqui na pracinha da minha casa, em frente à minha casa, então não tem edição, nós vamos aí, a algum momento vai passar um carro, ouvir barulho de cachorro latindo, pássaros, mas o Espírito Santo tem me cobrado fazer esse vídeo já há algum tempo, já era para mim ter feito, porque é uma história que aconteceu há 26 anos atrás, quando meu filho nasceu. O nascimento do meu filho, Mateus, hoje ele está com 26 anos, foi no ano 2000 que ele nasceu. Primeiro, o nascimento dele foi um milagre de Deus, já começou ali, mas até então eu não tinha tanta sensibilidade, já era cristão, eu e a minha esposa, mas a gente não tinha aquela sensibilidade, a maturidade para entender o agir de Deus. Então, nós estávamos ali aos passarinhos. Os passarinhos acabam deixando o vídeo melhor, mais bonito. E o que acontece? Nós estávamos quase 7 anos casados já, e nós não falávamos sobre ter um filho, porque nós tínhamos outros propósitos, a gente ainda estava morando de aluguel, eu ainda não tinha minha empresa, então eu tinha outros propósitos e a gente era bem novo ainda, dava tempo. Nós casamos aí com Patrícia, minha esposa, tinha 16 anos, 17 anos na época, e eu 21, então dava tempo. Mas um dia minha esposa teve um sonho, e nesse sonho ela vinha um anjo, falava com ela assim: olha, eu quero que você vá ajudar a irmã que limpa a igreja. A minha esposa tinha aí então uns 18 anos de idade, era uma menina. E o anjo fala para ela que Deus queria que ela ajudasse a irmã que limpava a igreja, a Imub lá em Ferraz, onde nós congregávamos na ocasião. Minha esposa prontamente, no dia seguinte, já estava lá limpando a igreja com a irmã Doraci. Saudade, muita saudade. A irmã Doraci, há muitos anos, limpava a igreja sozinha, e aí minha esposa começou a ajudar ela. No dia que minha esposa chegou lá para ajudar ela estava limpando a igreja, veio um profeta. Um irmão da igreja entrou lá, e esse irmão profetizou o nosso filho, que Deus estava nos dando uma criança. Ele usou aquele termo que os cristãos usam, um varão. E realmente, minha esposa ficou grávida, né? Aí nasceu o Mateus. O nascimento do Mateus foi muito complicado, porque veio com 8 meses, ela teve uma pré-eclâmpsia, né? Não sei se é essa a linguagem correta. A pressão subiu muito, ela foi para o hospital e lá ficou internada. E o médico falou: olha, não tem o que fazer, seu filho está com pressa, ele quer nascer. E aí começou aquele parto com um certo risco, porque estava fora da hora ainda, era um prematuro, né? Dizem que é melhor de 7 do que de 8 meses, ele nasceu de 8 meses. E aí o que acontece? Quando ele vem com uma icterícia no sangue, na pele. Então os médicos falam: olha, isso é normal, porque ele é prematuro e tal. Nós vamos colocar ele no banho de luz, que é o único tipo de tratamento para esse tipo de enfermidade. Mas a gente espera resultados positivos. Tudo bem, até aí minha esposa teve alta e nós começamos a ir para o hospital todos os dias. Nesse período eu já não estava trabalhando, eu estava só dando atenção para ela, porque ela tinha que amamentar. Então nós íamos e voltava para o hospital o dia inteiro praticamente, de 3 em 3 horas tinha que estar no hospital. E quando chegou no primeiro dia, a icterícia, em vez de baixar, a icterícia começou a aumentar. Tem uma numeração que eles vão informando, né? E ela aumentou muito. No outro dia aumentou muito de novo. Então as notícias já começaram a ficar preocupantes, porque começa a ficar perigoso, a necessidade de repente de uma transfusão de sangue. Então até que chegou o terceiro dia de visita e eu encontrei uma médica. Eu gostaria muito, muito que esse vídeo fosse parar nas mãos dessa médica, que ela visse esse vídeo. Era uma senhora descendente de japonês, e ela estava bem irritada no dia com os problemas de todos os médicos têm dentro de um hospital, e ela me atendeu com uma certa rispidez, um pouco, né, uma certa ignorância, e eu ali me mantendo, não tinha nada que
Eu só perguntei para ela se o Mateus teria alta, era possível o Mateus ter alta. Aí ela usou o seguinte termo, ela falou, olha, o teu filho, primeiro ela falou assim, se não baixar a icterícia, eu vou ter que fazer uma transfusão de sangue, de todo o sangue dele, vou ter que fazer uma transfusão. E eu falei, existe risco nisso, doutora? Ela, claro que existe. Você imagina, dentro de um hospital, eu fazer uma transfusão de todo o sangue do seu filho, isso aí ele pode pegar várias doenças, existe uma diversidade de complicações que podem acontecer. Eu falei, e se não fizer? Não, se não fizer, o que vai acontecer? Essa icterícia vai aumentar de tal forma que seu filho vai ser débil mental. Ela usou estas palavras. Naquela hora eu fiquei um pouco assustado, eu olhei para ela e falei, mas será que... Porque a icterícia, ela tem um topo, né? Diz que ela vai subindo, subindo. Quando ela para, tá curado. Não precisa baixar para ter alta. Porque quando ela para, significa que ela não vai subir mais, ela começa a descer. E aí eu falei para a doutora, será que de hoje para amanhã essa icterícia não para de subir, ela não se estabiliza? Aí ela olhou para mim e falou, meu filho, com a minha experiência de médica, nem Jesus Cristo tira teu filho daqui amanhã. Desse jeito ela falou para mim. Quando ela falou isso, usou essas palavras, eu agradeci. Saí de lá, até então não tinha nem registrado o Mateus ainda, porque eu estava ali naquela correria, então eu falei para minha esposa, vamos para o cartório, vamos fazer o registro do nosso filho. E tinham todos os cristãos, a igreja, ela trabalha dentro de uma unidade, nós somos um corpo. Então tinha muita gente orando pelo meu filho, pela minha esposa. E aí o que acontece? Nós fizemos o registro de nascimento dele, fomos para casa, então eu convoquei aquele batalhão de crente que estava orando pelo meu filho e contei essa palavra. Falei, nós acabamos de receber da boca da médica uma vitória. Ela desafiou o nosso Jesus. Aí eu já lembrei de um monte de testemunhos que a gente escuta aí de pessoas que desafiaram Jesus. E no outro dia eu falei, hoje eu não vou para o hospital, hoje eu vou voltar a trabalhar no dia seguinte. E você vai no hospital, aí eu pedi para minha prima acompanhar minha esposa até o hospital para amamentar o Mateus. E fui trabalhar. 11 horas da manhã, o celular toca, é o hospital. Olha, vem buscar teu filho que ele está de alta, ele está curado. Então aí eu já vi o primeiro milagre, o primeiro não, já vi outro milagre, porque o nascimento, o Mateus vir por uma profecia já foi milagre. Mas aí o que eu fiz? Eu comecei eu saí do trabalho, trouxe o Mateus para casa e nós começamos a cuidar com bastante cuidado, porque ele era uma criança prematura, bem pequenininho, bem frágil, e ali eu comecei a me apaixonar pelo meu filho. A partir desse momento eu comecei a ver que ser pai era a melhor coisa do mundo, não tinha coisa melhor. Só que aí o que acontece? Quando o Mateus faz uns 2 anos de idade, ele começa a pôr a mão na barriguinha, ele sente uma dorzinha na barriga, a gente percebe ele pôr a mão na barriguinha, mas a gente ainda não estava entendendo, a gente achava que poderia ser o leite, que ele estava tomando, alguma coisa nesse sentido, e essa dor passava, era coisa de segundos, aí a dor ia embora. Mas teve um dia que ele teve uma crise muito forte com essa dor, e nós levamos ele no médico, e aí o médico fez uns exames, aí eu fiz um convênio para ele, e nós chegamos no médico, deu um susto na gente. O médico falou que ele tinha um problema intestinal, que ia ter que cortar parte do intestino, e o médico assustou muito a gente saiu arrasado daquele lugar. Então começou ali uma batalha, 3 anos de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade. Começamos a levar ele, nós levávamos, de 15 em 15 dias ele tinha essa crise. Ele ficava 15 dias em casa e 15 dias no hospital. Fizemos ultrassom, fizemos ressonância, vários exames. O que apareceu na ultrassom foi a pelve do rim, de um dos rins, dilatada. E aí o que acontece? Levaram nós para um urologista, e nós íamos nesse urologista e falava, olha, isso é um problema muito comum, porque tá um pouco
quando o rim, né, vai se posicionar dentro do nosso corpo, às vezes o rim toma um caminho errado, enrosca todo o ureter do rim e aí começa a obstruir a passagem da urina. Então está um pouquinho dilatada, mas isso é uma coisa que a gente é muito comum e a gente opera quando está adulto. Mas como o seu filho sente muita dor, que não é comum sentir dor por esse problema, nós vamos marcar uma cirurgia para ele para corrigir. E aí foi marcado essa cirurgia, fizeram uma cirurgia de correção. O ureter realmente estava enroscado dentro dele lá, estava dando uma volta lá, parece que os dois rins foi para o mesmo lado, e aí de repente o corpo se ajusta, né? Aí alguém falou pro rim, ó, vai lá pro lado do seu que você está invadindo o meu lado aqui. Mais ou menos isso o médico explicou. E aí quando o rim foi, ele enroscou todo o ureter dentro dos órgãos dele ali. Fez a cirurgia, foi uma cirurgia a princípio de vídeo, e ele já foi liberado para ir para casa. Só que passaram 40 dias, mais ou menos, ele teve uma crise insuportável. Aí nós corremos para o hospital e o médico falou, olha, vamos ter que operar porque estenosou, aonde teria que cicatrizar dentro do rim, entre o rim ali o ureter. Nós cortamos ali, passamos no caminho correto, mas estenosou e está bloqueando a passagem da urina. E aí fizeram uma cirurgia com ali já invasiva, abriram acho que 17 centímetros no abdômen dele. Foi uma cirurgia um pouco mais complicada, sai dali, vai para a UTI. E até então nós achamos, olha, o Matheus está curado, agora resolveu. Mas não resolveu, ele continuou tendo essas dores. E aí foram 3 anos ali, 2 anos, aí 3, 4, 5 anos de idade, o Matheus no hospital. 15 em 15 dias. Passávamos 15 dias dentro do hospital e 15 dias em casa. 15 dias dentro. Nisso as minhas finanças, eu era vendedor de uma empresa, as minhas finanças começaram a entrar em colapso. Porque eu precisava vender, eu só ganhava comissão na empresa. Aí as minhas finanças entraram em colapso e eu comecei a ficar desesperado. Os irmãos da igreja, alguns me ajudando, me emprestavam carro para me poder ir com meu filho quando o hospital era muito longe. E resumindo, eu dormia dentro do carro, não conseguia deixar eles e vir trabalhar, nem tinha cabeça para trabalhar. E aí o que acontece? Foram anos e o médico não conseguia descobrir. Foram exames e exames e não conseguia descobrir o que estava acontecendo com o Matheus. Ele sentia dores horríveis, ele gritava de dor, corríamos e ficava 15 dias tomando ali remédios para dor, mas não descobria-se qual o problema. O médico examinava o rim novamente, o rim funcionando perfeitamente e nós não entendíamos por que a dor ainda. E o médico foi procurando outras possibilidades. E os anos passando, nisso eu fui quebrando, minhas finanças entrando em colapso. E aí eu quero incluir nesse testemunho os milagres na vida financeira. O que acontece? Pelo fato de eu precisar de dinheiro para fazer vários exames que não estavam, que o convênio não cobria, eu fui fazendo retiradas na empresa e comecei a ficar devendo para a empresa. E aí o que acontece? Eu comecei a usar todo o dinheiro para pagar esses exames. Eu não pagava mais as contas. Então eu comecei a falhar com as contas de luz, conta de água, conta de internet. Eu não pagava mais nada. Só gastava dinheiro com meu filho. E aí entrou em colapso e quando eu fui ver eu tinha 10 contas de luz, 10 contas de água, tudo atrasado e eu não sabia o que fazer. E aí um dia eu fui quando deu aí 10 contas, eu falei, eles não sei como não cortaram até agora. Eu vou ter que ir na Bandeirantes, explicar a minha situação e dizer que eu não vou pagar. Que se eles forem cortar, eu vou ter que pedir emprestado, eu não sei o que eu vou fazer. Porque o valor estava muito alto. E aí eu fui na Bandeirantes, quando cheguei lá, sentei, o profissional que me atendeu falou, mas aqui consta para mim que a sua luz está cortada. Eu falei, não, eu tenho luz na minha casa, está funcionando. Ele falou, não, é impossível, você 10 meses sem pagar, tá escrito aqui, ó, o estabelecimento com a luz cortada, já foi interrompida a sua luz. Eu falei, não foi. Aí ele falou, aí ele pesquisou, buscou lá as informações, e ele falou para mim, olha rapaz, sabe de uma coisa? Vai embora para sua casa, cuida do teu filho, quando o teu filho estiver curado, você vem aqui e paga.
Sabe por quê? Porque como as que consta que cortada a sua luz, eu vou deixar do jeito que está aqui. Consta que está cortado. Nunca vão cortar a tua luz, porque consta cortado. Olha só o primeiro milagre. O primeiro milagre na minha área financeira, né? Mas tem mais milagre na área financeira. E continuamos. Fomos seguindo. O Mateus foi ficando pior, e a gente indo no hospital, e nós começamos a achar que nós íamos perder o Mateus. Mas eu falava, Senhor, eu não entendo. O Senhor faz um milagre, meu filho nasce, um testemunho tremendo, e de repente o Senhor não vai cumprir o propósito que o Senhor tem na vida dele? Mas eu falava que não entendia, mas sem questionar a soberania do Senhor. Deus sabe o que faz. Então eu peguei e continuei trabalhando na medida do possível, levando ele para o hospital, morando dentro do carro, que a minha esposa dormia com meu filho no leito do hospital, e eu ficava no carro, porque não podia dois acompanhantes, e era longe de casa esse hospital. Eu não compensava eu ficar voltando, indo e voltando, e eu não ia conseguir ficar sem estar perto deles. Então o que acontece? Chegou uma hora que eu não conseguia pagar nem o convênio mais. Começou a acabar o dinheiro. Eu conseguia pedir dinheiro para o meu patrão, eu ligava para ele e pedia quando tinha um exame para fazer. Mas eu não conseguia fazer outras retiradas mais da empresa, porque eu já estava devendo muito. Naquela época, 26 anos atrás, eu estava devendo 18 mil para a empresa. Então eu comecei a não pagar o convênio. Quando eu comecei a não pagar o convênio, nós viemos para casa numa dessas altas, e o Mateus parou de ter crise. Primeiro mês sem crise, segundo mês sem crise, e eu sem pagar o convênio, não conseguia pagar o convênio mais. Terceiro mês sem crise, quarto mês sem crise, e eu falava para minha esposa, meu filho foi curado, nós recebemos um milagre, e eu não consegui não pagar o convênio, 6 meses sem pagar o convênio, mas aí também não teve crise, e nós não precisamos do hospital. Só que em 3 meses, o contrato do convênio, ele exclui aquele associado. Você não tem mais direito ao convênio. Você tem que abrir outro convênio, porque 3 meses de inadimplência você perde o contrato. E eu tinha as carências, tinha tudo isso. Então, o que acontece? Quando deu 9 meses, o Mateus começou com umas pontadas, umas dores, e a gente ficava desesperado. Podia ser uma dor qualquer, uma dor de barriga, mas a gente ficava desesperado, porque a gente falava, meu Deus, o Senhor não curou ele, Senhor, não é o mesmo problema, por favor, Deus. A gente clamava por misericórdia, e eu e minha esposa ajoelhávamos ali do lado dele, orávamos, e eu falei para minha esposa, eu vou ter que negociar com o convênio. Então, nesse dia, eu liguei a televisão. Estava passando o jornal ali, notícias, e apareceu o convênio que eu pagava para o Mateus. Tinha tido um problema, o convênio faliu, o convênio quebrou nesse período, e uma outra empresa, ABC Santo André, se eu não me engano, comprou o convênio. Então eu falei, puxa, olha lá o convênio, eu falei para minha esposa, olha, o convênio do Mateus está passando na televisão, eles estão com problemas, quebrou, tal, não sei o quê. Tudo bem, mas aí passaram mais uns 3 meses. Então eu fiquei em média quase 1 ano sem pagar, 11 meses mais ou menos. E aí veio uma crise terrível. E essa crise, eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou sem pagar o convênio. Eu liguei no convênio e falei, olha, eu vou precisar negociar com vocês, que eu estou sem pagar esse tempo todo. Aí a moça falou assim, olha, eu queria, na verdade, pedir desculpa para o senhor, que é um dos conveniados, porque nesse período o convênio nós tivemos vários problemas e deixamos a desejar no nosso atendimento. Então o convênio está dando perdão da dívida para o senhor, e o senhor começa a pagar daqui para frente. Os 11 meses o senhor esquece, porque nós também não demos um atendimento com qualidade. A partir daqui o senhor começa a pagar, e nós vamos manter todos os seus direitos, todas as carências. O senhor pode fazer cirurgia, pode cuidar do teu filho. Milagre do Senhor na minha vida financeira. Então eu levei o Mateus, e quando eu levei o Mateus nessa crise, essa crise eu pensei que ele ia ficar no hospital, ele não ia sobreviver. Então nós chegamos, era de madrugada, e eram médicos diferentes, mas nós já estávamos tão acostumados com os procedimentos. E o procedimento era simples, nós pegava a médica que estava de plantão naquele dia, a médica perguntava quem era o médico dele, e o médico dele estava dormindo em casa, estava fora de plantão, ela ligava, o cara acordava, vinha para lá algumas horas depois.
E ele que ia dar todos os procedimentos. Mas essa médica resolveu não ligar nesse dia. Porque existe um trabalhar de Deus invisível que a gente não entende. Minha esposa na hora questionou ela, mas a senhora não vai chamar o médico dele? Aí eu dei um cutucão na minha esposa e falei, pera, Deus pode estar fazendo alguma coisa aí. Só que essa médica prescreveu tudo que o médico dele já prescrevia. Era a mesma coisa. Ultrassom, exame de urina, e aí tá. Quando chega na sala de ultrassom, agora prescrito pela médica que estava de plantão, o rapaz que nos atendeu também era um rapaz diferente. E aí ele começou a parar em cima do umbigo do Mateus, ele começou a ampliar uma bolinha escura, e ele falava assim, olha pai, eu não vai se empolgar porque eu não tenho certeza, mas parece que esse aqui é o problema do seu filho. Eu falei, não, Deus mostrou para você, é esse o problema do meu filho. E isso é grave? O que é isso? Ele falou, isso aqui parece ser um divertículo de Meckel, mas a gente vai fazer um exame e nós vamos descobrir se é um divertículo de Meckel através desse exame. E aí eu falei, oh meu Deus do céu, eu acho que agora o Mateus foi curado, eu creio que ele vai ser curado, descobriu o problema. Então foi aonde o médico dele chega no dia seguinte, e quando o médico dele chega no dia seguinte, o médico dele fala assim, olha, seu Brito, dona Patrícia, para fazer esse exame é um exame invasivo, a gente vai ter que fazer em sala de cirurgia. Aí eu não aceitei, eu fiquei, não, chega, não aguento mais ver meu filho passar por cirurgia, sem certeza. Ele falou, mas se for o divertículo de Meckel, no próprio procedimento a gente vai retirar o divertículo. E eu fiquei muito na dúvida se eu conseguiria aceitar isso. Aí eu liguei para um amigo, o Josafá, o doutor Josafá, mora em Arujá, ele trabalhava no hospital de Arujá. Falei, doutor, meu filho está nessa situação, o que você me aconselha? Ele falou, deixa o médico dele operar ele. Deixa o médico dele operar. Porque o médico dele, na hora da cirurgia, se for um divertículo de Meckel, eles já fazem o procedimento. E aí eu permiti que meu filho fosse novamente para a cirurgia. Quando meu filho vai para a cirurgia, eu me desabei. Comecei a chorar. E aí o meu primo, o pastor Valdir, me liga naquela hora, eu ali na sala de espera, e eu não conseguia falar. Ele falou, e aí, o Mateus, como que ele tá? Eu falei, quando eu fui falar que ele acabou de entrar na sala de cirurgia, eu desabei, comecei a chorar no telefone, e o meu primo do outro lado chorando comigo, e ele começava a chorar lá também, e falava, não faz isso, eu vou aí agora, tô indo para aí. Eu falava, não vem, fica aí, fica tranquilo, não vem para cá não. E eu chorava, e o médico dele saiu para dar informação que tinha feito a cirurgia, eu chorando. Foi difícil demais para mim esse dia. Esse dia eu fiquei muito mal. Mas eu tive uma experiência quando a Bíblia diz assim, que chorai com aqueles que choram. Com o meu primo Valdir, que é meu irmão, na verdade. Fui criado junto com ele. Bom, meu filho sai de cirurgia, vai para casa. E aí eu não podia pagar mais o convênio. Eu estava completamente quebrado. E eu não pude mais pagar aquele convênio. E o meu filho chega em casa e nós não tivemos nenhum retorno mais no médico. Ele foi completamente curado do divertículo de Meckel. Era um divertículo de Meckel que causava tanta dor no Mateus. Então nós começamos a viver a vida. Temíamos muito, muito a enfermidade. Nós até decidimos nesse período, eu e minha esposa, não ter mais filhos. Porque nós tínhamos medo de ele vir e ter algum tipo de enfermidade e vir a sofrer também. Nós não queríamos mais passar por aquilo. Mateus começa a crescer, pré-adolescente, querendo ser jogador de futebol. Coloquei ele numa escolinha para aprender a jogar bola. Só que eu ia assistir ele jogando, eu falava, filho, isso é demais, isso é bom. Mas ele era ruim, ele era muito ruim de bola. Eu falava assim, Senhor, nós estamos precisando de um outro milagre, porque só um milagre para fazer ele ser um bom jogador. Bom, passou alguns dias, eu comecei a observar que meu filho mancava de uma perna. Olha só, como Deus permite certas coisas na nossa vida, porque Ele quer que nós tenhamos um testemunho um dia para contar. Ele começou a mancar de uma perna, e eu, o que foi, Mateus? Eu pensava que era jogando bola, que ele tinha se machucado. E um dia eu comecei a ver que ele ajudava o joelho dele, ele pegava no joelho e ajudava a pôr a perna dentro do carro. Eu falei, não, peraí, você está ajudando a sua perna, com a sua mão para a sua perna, para entrar dentro do carro. Vamos para o médico, fomos para o médico. Aí já era um médico do SUS.
Chegamos no médico, ele olhou para mim, me deu uma bronca, ele falou, quanto tempo faz que ele está mancando dessa perna? Quando você percebeu esse sintoma? Eu falei, faz alguns meses, doutor, mas eu pensei que ele estava por causa do jogar bola, ele era meio gordinho, meio pesadinho, eu achei que era por causa da bola. Aí o doutor falou, cara, teu filho tem uma doença que pega 4 adolescentes em cada 100 mil. E esses adolescentes é mais comum em negros, porque eles têm uma estrutura óssea diferente, mais pesada, e seu filho foi sorteado. E eu falei, o que é isso, doutor? Ele falou, olha, eu vou ter que operar teu filho de urgência, porque está escorregando a bacia dele. Ele vai ser uma pessoa especial, ele vai ter dificuldade para andar, vai ter que andar de muleta, então nós vamos imediatamente operar seu filho. Só que essa cirurgia, pai, nós vamos furar a bacia do seu filho, nós vamos colocar um pino travando o osso do quadril no osso da perna, no fêmur. A ponta do fêmur, a criança quando é adolescente tem uma gelatina entre aquela bolinha da ponta do fêmur e o osso do fêmur. E essa bolinha ela escorrega quando a gelatina é menos densa. A do Matheus começou a escorregar e o médico falou, quando eu fizer essa cirurgia, que passar esse pino, eu vou passar dentro dessa gelatina, que essa gelatina, ela é a célula do crescimento, ela é a membrana do crescimento. O seu filho, essa perna não cresce nunca mais porque eu vou matar essa célula. Aí eu falei, doutor, não fala isso. Ele falou, seu filho vai ter que usar sapatos especiais, ele vai ter uma perna mais curta que a outra, porque ele vai crescer muito ainda, ele está na casa dos 12, 13 anos, ele vai crescer bastante. Meu filho nessa época tinha em torno de 1,60 m de altura. E aí nós tivemos que fazer essa cirurgia. E começou então o pós-operatório. Todas as consultas media a perna dele para ver se a perna tinha parado de crescer, que tamanho que estava. E foram 2 anos de pós-operatório, nós acompanhando o Matheus. E o médico media a perna dele, e a perna dele não estava apresentando diferença da outra. O médico não sabia responder o que estava acontecendo. E uma das coisas também, uma das consequências dessa cirurgia é que ele tinha um pino dentro dele. E esse pino, quando fosse entrar no banco, ia detectar, ia ter dor sempre naquele lugar, porque é um corpo estranho. E teve um dia que, depois que ele já tinha recuperado essa cirurgia, ele ficou um tempo de cadeira de roda, aí ele quis ir com os adolescentes da igreja para a praia. Eu falei, não filho, você operou faz uns 3 meses, não dá. Ele falou, pai, não, começou a insistir que queria ir, até que me convenceram, porque tinha um irmão da igreja que era bombeiro, e ia junto com eles, e ele ia ficar responsável pelo Matheus. Então eu deixei o Matheus ir para a praia, o Matheus já estava andando, só que ele foi pular uma onda e o pino saiu. Quando o pino saiu, o pino começou a furar a carne, que já tinha fechado a cicatriz. E ele começou a sentir muita dor. Esse nosso irmão Isaías, bombeiro, colocou ele no carro e pro hospital. Quando chegou no hospital, o médico falou, nós vamos ter que fazer uma cirurgia de urgência e colocar de volta o pino está saindo. E quando ele entrou na sala de cirurgia, eu e minha esposa ficamos orando, passou 40 minutos. O médico voltou e falou, tá pronta a cirurgia, correu tudo bem. Eu falei, foi rápido assim, doutor? Foi. Eu falei, o senhor colocou outro pino? Ele falou, não. Eu falei, não estou entendendo, doutor. Ele falou, nós retiramos o pino. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou, é porque o osso já colou, não precisa mais do pino. Quer dizer, o meu filho é um filho operado de epifisiolise do fêmur, e hoje ele tem 26 anos, 1,80 m mais ou menos de altura, ele não tem nenhum milímetro de diferença no comprimento das 2 pernas, e ele também não tem o pino dentro do corpo dele. É milagre ou não é? Nenhum médico consegue explicar o que aconteceu, porque o médico deu certeza que matando a célula do crescimento, a perna dele não cresceria mais. E eu hoje oro pelo meu filho, e quando eu oro pelo meu filho eu falo, Senhor, eu tenho convicção que o Senhor tem um plano extraordinário na vida do Matheus. Que o Senhor o seu propósito se cumprirá na vida dele. Porque ele não viveu esses milagres para nada. Hoje o Matheus é um milagre.
é uma alegria na nossa casa, um homem de Deus, baterista na igreja, toca bateria, prega a palavra, e um menino trabalhador, é um menino diferenciado. Então eu creio na minha vitória, eu creio que Deus fez esse milagre, eu creio que esse testemunho vai parar aí na sua casa e você pode estar vivendo algo semelhante. E eu quero dizer que nosso Deus cura, o nosso Deus faz milagres, independente de qual seja o problema que você está vivendo. Eu quero que esse vídeo seja, pelos meus amigos, meus irmãos que me acompanham aqui, que esse vídeo seja replicado, que esse vídeo vá adiante, para que caia em lares que tem pessoas que estão enfermas, para que essas pessoas creiam no milagre do Senhor. O nosso Deus, Ele verdadeiramente cura, o nosso Deus verdadeiramente faz milagre, e Ele não faz até o meio do caminho, Ele faz completo. Nós temos a honra hoje de ter um filho que tem essa história para contar para os meus netos, para os filhos dele, para os meus bisnetos. Essa história não pode se apagar, por isso que eu fiz esse vídeo. Eu gostaria que vocês replicassem esse vídeo, e se você lembrar de algum irmão, alguma irmã, alguma família que está passando por esse problema, envia o vídeo para essa pessoa. Nosso Deus cura, creia, busque no Senhor, não deixe de confiar nele, nem nas piores notícias, porque o médico vinha com as piores notícias. Eu dormindo dentro do carro, me ligavam, ali no meio da madrugada era um profeta para dizer, olha, eu sou o Senhor que estou contigo, eu vou fazer. E eu falava, mas como vai fazer se meu filho está na UTI e todas as notícias são negativas? Eu sou o Senhor teu Deus, creia. Porque chegou momentos que eu deitava o banco do carro e ia dormir. Antes eu brigava com Deus, eu falava, Senhor, o Senhor nos abandonou, porque a notícia cada vez piora. A notícia ruim, a notícia negativa do homem não quer dizer nada. Porque quem dá a palavra final é o nosso Deus, o nosso Criador, Ele que tem promessa na nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.